Como eu tive oportunidade antes de entrar no ar, de te explicar, os juízes do Trabalho do Rio de Janeiro optaram, né, por ter na sua escola associativa uma opção cultural que não fosse apenas opção jurídica. E, feito uma pesquisa entre os associados, o tema turismo figurou entre os 2 primeiros, né? Há um interesse muito grande daqueles que podem viajar, e aí você vai poder falar melhor do que eu, desde com pouco dinheiro, desde com uma viagem simples e modesta, até uma grande viagem que se gasta muito, a oportunidade de turismo para todo mundo. E é um assunto que realmente é maravilhoso para todo mundo. É muito difícil encontrar. Se alguém não gosta de viajar, esse alguém não é normal. Não é quem não gosta de samba, não. É quem não gosta de viajar é doente da cabeça, né? Então, os juízes escolheram esse tema. É um prazer ter você aqui. A Lívia tem muita experiência e formação na área de turismo, trabalha com isso, né? Sou usuário dos serviços do turismo personalizado, mas pedi que ela nos trouxesse uma exposição geral sobre planejamento de viagens, né? Mesmo para aquelas pessoas que não querem ter um planejamento personalizado, mas para onde viajar, o que fazer. Então, Lívia, estou te dando a palavra, agora o público é seu, daqui para frente, vou ficar quietinho aqui assistindo. Obrigada, Marcos, pelo convite, obrigada a todos pela oportunidade. Falar de turismo é falar da minha paixão, que eu vivencio diariamente, e é um tema muito gostoso de se abordar. E, principalmente, depois de tudo que a gente vem vivenciando, né? A nossa casa foi ressignificada, e sair dela é um movimento muito importante, muito sério, que demanda uma série de medidas de segurança. Então, viajar hoje em dia, você tem mais cuidados, você tem mais protocolos, você tem mais documentos, e eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Eu vou compartilhar minha tela, vou pedir um minutinho para vocês. Aí eu só tenho uma confirmação se está dando para ver. Marcos, está dando para ver a tela? Sim, vamos lá. Então, hoje eu vou falar de turismo e planejamento de viagens. E antes eu vou me apresentar para vocês, Marcos, apresentação. E meu nome é Lívia, eu sou empreendedora no ramo de turismo há quase 10 anos, mas a minha formação é em relações públicas. Por muito tempo eu atuei na área de comunicação. E por uma série de questões pessoais e uma vontade muito grande de empreender, eu abri uma agência de viagens logo que eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque por conta do trabalho do meu marido, a gente se mudava muito de cidade. É um dos motivos de eu gostar tanto de viajar. A mudança e redescobrir destinos sempre fez parte do meu dia a dia. Eu acho que quando a gente une paixões, tudo caminha de uma forma muito melhor. Então, o turismo, para mim, não é só viajar, tirar fotos e aproveitar. É realmente se conectar com destinos, é descobrir o novo. Eu acho isso fundamental. Vou falar um pouquinho da Go Viagens para vocês, que eu acho importante, porque muito do que eu vou falar tem a ver com roteiro personalizado. Então, a Go Viagens nasceu de uma necessidade minha própria, né? Quando eu viajava, eu não gostava de viajar com pacotes engessados. A ideia de entrar no ônibus com um guia com uma bandeirinha me arrepiava por inteiro. Eu nunca gostei de ter essa programação muito fixa, mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei de estudar o destino, saber o que eu ia encontrar, de entender a cultura, de entender a história, de entender o hábito daquele povo que eu estava indo conhecer. Quando você viaja, você está entrando na casa de outra pessoa, e isso é muito importante. Tem que haver um respeito, uma conexão. Você tem que entender o que você está indo vendo. Então, o roteiro personalizado sempre foi muito importante para mim, e era algo que eu não achava no mercado. Era algo que eu não conseguia comprar em agências convencionais. Então, eu descobri que era uma oportunidade de negócio, era uma forma de me diferenciar, eu realmente oferecer, além da emissão de hotéis e de passagens aéreas, eu oferecer uma programação, um concierge até, né? Alguém que realmente vai pensar no seu dia a dia da viagem, porque o que é muito comum no ciclo de planejamento de viagens, eu vou falar disso mais para frente, é realmente
você entender que viajar não é só emitir aéreo e hotel. É saber que tem uma série de ações depois que você tem que fazer, que é reservar restaurante, passeio, comprar ingresso. E muitas vezes o viajante esquece desse pós-viagem. E acaba que chega 2 semanas antes de embarcar e lembra, gente, eu não organizei nada, não deu tempo. Então, a GoViagens veio para trazer uma solução para esse nicho, para o viajante que gosta de organizar, né, as próprias férias, que vê nisso um prazer, um hobby, mas muitas vezes não tem tempo. Então, a gente tem uma série de produtos que a gente inclui na organização de uma viagem, que vai desde um calendário de passeios extremamente detalhado, um guia digital com toda a sua rota passo a passo, os mimos nos hotéis, os mimos quando você recebe os seus vouchers. Então, a ideia é realmente ser um serviço personalizado e único para você. A GoViagens também tem um DNA muito forte, além de roteiro personalizado, em viagens fora do óbvio. Viagens fora do óbvio não é só ir, por exemplo, fazer um safari na Namíbia, né? Ao invés de ir para a África do Sul, por exemplo. É você saber que, mesmo se você for para Nova York, tem um passeio fora do óbvio que a gente pode te oferecer. Tem um restaurante super diferente que a gente pode te indicar. É mostrar que dentro de uma viagem para Paris, que seja para São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, a gente tem possibilidade de passeios que fujam do padrão, que fujam do que é oferecido para a massa, que fujam aí daquele quadrado engessado que se espera de uma viagem de turismo, tá? O personalizado também está muito a ver com o único, com o feito para você. Então, o viajante é a nossa preocupação central. E eu vou falar disso também um pouquinho mais para frente. Nessa apresentação, eu quero mostrar para vocês os pontos essenciais para organizar uma viagem. Algumas coisas que vocês já sabem, outras que mudaram, tá tudo diferente, a gente sabe disso. A diferença entre você organizar a sua própria viagem e você contratar uma agência, ainda há muita confusão sobre esse tema no mercado, e isso é importante a gente esclarecer, porque são entregas completamente diferentes. As pegadinhas e os famosos perrengues, como evitá-los, e como que é viajar na pandemia, né? Como estão os protocolos da segurança, o que pode, o que não pode. Tudo isso também é muito importante para quem gosta de turismo e quem pensa em viajar daqui 1, 2 anos. A pandemia mudou o mercado, a gente não sabe se as coisas vão ser iguais como eram antigamente, e a gente sabe que sair de casa daqui 1, 2, 3 anos demanda cuidados importantes para quem ama viajar. O Mário Quintana tem uma frase que eu gosto bastante, que fala que viajar é mudar a roupa da alma. Essa frase é até clichê, assim, todo lugar você vê isso, todo lugar relacionado à viagem tem isso. Mas eu acredito muito que viajar é muito além de trocar a roupa da alma, é você descobrir o novo, o diferente. E quem viaja, quando você vê uma cultura completamente diferente da sua, quando você vê costumes e gastronomia, você começa a entender que o mundo vai muito além do seu quintal. E isso te transforma, isso te torna uma pessoa melhor. Saber lidar com as diferenças é nos tornarmos seres humanos melhores. E isso acontece para as crianças, para quem já tem 80 anos. A viagem sempre te traz algo novo, algo único e uma descoberta. Eu digo que viajar é um processo educacional. E isso eu acho muito bacana, porque hoje em dia, com as redes sociais, muitos acham que viajar é só tirar fotos e postar no Instagram. E a gente tem um processo realmente de transformação de quem nós somos como pessoas. Entrando na parte da organização propriamente dita, como eu falei para vocês, o foco da GoViagens é uma viagem personalizada, uma viagem única para você. E eu acho que quando a gente pensa em viagem, tem um ponto muito importante, a gente tem que começar por ele, que é que não existe viagem certa ou errada. É muito comum as pessoas perguntarem num atendimento e falarem, eu quero ir para Nova York. Você acha legal? E eu falo, não interessa o que eu acho. Interessa o que você gosta, o que você espera, o que você busca nessa viagem. Dependendo dessas respostas, Nova York vai ser incrível ou Nova York vai ser péssimo. Então, não existe viagem certa ou errada. A gente tem que quebrar um pouco desse mito. Existe a viagem que é ideal para você, para os seus gostos, para os seus interesses, para as suas preferências.
para o momento de vida que você está passando, o que você busca exatamente com essa viagem. Então, a gente tem que parar de achar que há uma verdade absoluta. Não há. Há o que é bacana para você. E eu sou muito crítica também com conselhos e opiniões. Eu adoro dar conselho e opinião na viagem, mas profissionalmente falando, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E não é quem está dando o conselho e a sugestão, não, tá? É você que está recebendo isso. Porque é muito comum na Gol a gente vender o mesmo destino, o mesmo hotel, e uma pessoa gostar e outra pessoa simplesmente odiar. Falar, me tira daqui, não quero ficar aqui. Por quê? Porque não existe o certo ou errado. O que o seu amigo amou, o restaurante que seu amigo adorou, o hotel que ele achou esplêndido, pode ser péssimo para você. E o que eu sinto que nos milhares de atendimentos que a gente faz ao longo desses anos é que as pessoas não param para pensar o que elas querem, o que elas gostam. A gente é bombardeado por tanta informação, tanto conteúdo, é blog, é Instagram, é internet, é livro, é revista, é o amigo, é o vizinho, que a gente esquece de pensar o que eu gosto, o que eu quero naquele momento, né? Para alguns é um absurdo ir para um resort nas Maldivas ficar 10 noites sem fazer nada. Para outros é necessário, é saúde mental, é libertador, é o que ele precisa naquele momento, é o que vai deixar ele feliz. É o investimento que vai ter o melhor retorno para ele. A gente está esquecendo, nessa correria do dia a dia, de sentir o que nós precisamos em uma viagem. E esse é um processo fundamental na organização. Eu acho que esse é o processo principal, porque é o que vai determinar se essa viagem vai dar certo ou não. Então, para nós, você, o viajante, tem que estar no centro de todas as decisões. Eu posso direcionar, eu posso encaminhar, mas eu não posso influenciar no que você quer. Eu posso te falar se pelo que você me falou ou não isso vai dar certo, ou é melhor a gente seguir um outro caminho. Então, eu convido vocês de viagem, sempre que vocês forem planejar colocar num papel o que é fundamental, o que você quer, o que você sonha. Quando você fecha o olho, o que você imagina naquele destino. Porque isso que vai determinar se o que você está sonhando é o que você vai encontrar. Tem outro ponto também que é muito importante saber, o que você não abre mão, tá? Isso é fundamental até para uma gestão de orçamento. Eu vou dar uns exemplos para vocês, tá? E também a expectativa e a realidade. Atualmente, viajar, as redes sociais também trazem uma expectativa muito grande, né? Do local perfeito, do local vazio, do local maravilhoso, e quando você chega lá, pum, não é nada disso que você está pensando. Então, alinhar essa expectativa com essa realidade é fundamental para você não se frustrar. Esse é um outro ponto que a gente percebe muito também. Quanto mais a gente alinha e ele chega sabendo que ele vai encontrar, menos frustrações a gente consegue ter nessas viagens. Eu vou dar alguns exemplos para vocês dessa questão de expectativa e de realidade numa viagem. Para algumas pessoas, elas acham que, por exemplo, o resort all inclusive é um resort absurdamente chique, que você vai ter um garçom só para você te servindo em copos de vidro maravilhosos, e você vai ter comidas extremamente requintadas, uma alta gastronomia, chefes estrelados. E a realidade é que a maioria dos all inclusives não são dessa forma, né? Muitas vezes é uma comida feita para agradar a maioria das pessoas que estão lá. É um local que recebe volume de pessoas, é um local com muito entretenimento, com muito agito, com muita movimentação, tem uma série de facilidades, mas, por outro lado, você precisa saber se o que você espera é o que você vai encontrar, né? Esse tipo de expectativa e de realidade que é muito importante numa viagem. Há também níveis de all-inclusive, né? Você tem um all-inclusive super básico e você tem all-inclusive extremamente requintados, diferenciados. E tudo isso vai ter uma faixa de preço que vai flutuar. Então, essa é uma expectativa e realidade que a gente encontra muito. E, por outro lado, um all-inclusive nas Maldivas, que Maldivas é o destino do último ano, é completamente diferente. Aí sim a gente está falando de um all-inclusive mais diferenciado, não são restaurantes buffet, são restaurantes à la carte, são rótulos de bebidas premiums. Então, tudo depende do que você quer para essa viagem. O resort nas Maldivas é um resort mais calmo, com menos movimentação de pessoas, com menos atividades, não vai ter
aula de dança na piscina, por exemplo. Você não vai encontrar esse tipo de entretenimento num resort das Maldivas. Então, tudo isso tem que ser muito bem alinhado. A época que você vai viajar também é extremamente importante. Porque, por exemplo, se você for para Orlando entre junho, julho e agosto, você vai encontrar um parque muito cheio. É isso que você quer? Você vai ficar feliz? Essa expectativa que você tem para a sua viagem? Muitas vezes é a única época que as pessoas podem viajar, férias escolares, filho não pode perder aula, não pode perder prova. Então, é isso que você vai encontrar. Você tem que estar ciente disso. A sua viagem tem que ser planejada baseado nisso, num parque cheio com muitas filas. Como que a gente pode minimizar esse desconforto? Outro caso também você precisa saber muito bem, de novo, entre expectativa e realidade, as características do país que você está visitando. Há 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma cliente que foi fazer um safari na Tanzânia, na região do Serengeti. Para quem ama safari, vida animal, vida selvagem, é um dos melhores safaris do mundo. A gente está falando de você ver os animais no seu habitat natural, sem nenhuma interferência. Você vai ver migrações de búfalos, de zebras. É incrível, é incrível. E essa cliente me ligou, muito brava comigo, muito brava, porque ela falou, Lívia, eu estou no safari. E o safari, a estrada é de terra, não é asfaltada. O carro não tem ar-condicionado e tem muito bicho. E ela estava extremamente frustrada com isso. Quando eu ouvi isso, eu falei, o alinhamento não foi bem feito. E mesmo ela já tendo visitado mais de 40 países, o alinhamento não foi bem feito. Então, você precisa saber o que você vai encontrar no destino que você está visitando. E você precisa ter essa consciência crítica. Isso é para você? É lindo na foto, mas isso é para você? Você vai gostar de fazer um safari de 3, 4 horas numa estrada de terra com o carro balançando sem ar-condicionado e com mosquito vindo até você? Eu tenho clientes que amaram e que me ligaram falando que foi a melhor experiência da vida deles. E eu tenho essa cliente que ligou achando um absurdo. Ela está errada? É a opinião dela. Mas a gente precisa saber que, às vezes, não são todos os destinos que são bacanas para todo mundo. O alinhamento da expectativa e realidade é fundamental. A gente tem algumas fases de planejamento. Então, a primeira que eu falei para vocês é você no centro das decisões. Você precisa saber muito bem, claramente, o que você quer para essa viagem. Tem que ter um exercício até terapêutico do que você quer para essa viagem. Não adianta começar sem ter isso muito claro. Depois a gente começa o pré-planejamento, que aí você vai ver qual é a melhor época para viajar, né? Não se esqueçam, não é toda época do ano que a gente pode viajar. Tem furacões, monções, época de neve, época de frio, de calor. Cada destino tem uma característica muito bem definida nisso. Você também vai precisa saber o número de dias necessários. Então, para você aproveitar bem Orlando, quantos dias você precisa para tudo que você quer fazer, né? Isso também é fundamental. É muito comum as pessoas, por exemplo, falarem que querem viajar para as Maldivas e querem ficar 3 noites. A gente nem vende, porque é absurdo você ir para o outro lado do mundo para ficar 3 noites. Não vai dar certo esse tipo de viagem. Você também precisa saber qual é o teu orçamento. Esse é um erro muito comum, muito complicado, das pessoas não terem muito bem definido quanto que elas podem pagar. Esse é o máximo que eu posso pagar. Esse é o máximo que eu posso investir nessa viagem. Não posso me comprometer mais que isso. A gente percebe que as pessoas não fazem essa conta, não fazem esse planejamento, né? Posso pagar uma parcela de X por mês, posso pagar tanto à vista e parcelar o restante. E muitas vezes se frustram, ou pior, se endividam, sobrecarregam. Então, essa parte da gestão financeira também tem que ser muito bem avaliada antes de comprar passagem aérea, antes de comprar hotel, qualquer outro tipo de coisa. A documentação, e eu até coloquei aqui um asterisco, porque eu vou abordar isso no final, na parte da pandemia em viagens, porque agora tudo mudou. Tudo mudou. São outras documentações, é muito mais burocrático. Então, antes de comprar uma passagem, você precisa saber se você tem tudo isso. Vacina, tipo de vacina vai interferir na viagem que você vai fazer, a validade do passaporte, os formulários que precisam ser preenchidos, tudo isso interfere. A sua nacionalidade, o país de origem,
tudo isso interfere numa viagem. Nada é mais simples, nada é. E também a questão da antecedência. Há uma confusão no mercado. Na verdade, a gente não chega numa conclusão única sobre antecedência. Tem muitos blogs e pessoas referências do mercado que falam, quanto mais antecedência, melhor. Outros falam, não, com menos antecedência você consegue preços melhores. E a verdade é que em viagem não tem uma verdade absoluta. Já organizei viagens com 11 meses de antecedência e que a gente conseguiu preços que eu falei, nunca mais eu consigo isso na minha vida. Já organizei viagens com 10 dias de antecedência que eu falei, nunca mais eu consigo esse preço na minha vida. Então, o que você precisa ter ciência o que eu sempre recomendo. Entre 10 e 6 meses de antecedência é o ideal para você começar a organizar uma viagem. Eu nunca recomendo para deixar em cima da hora, porque decisões tomadas em cima da hora são decisões que você toma com pressa. E quando a gente toma decisões com pressa, muitas vezes você vai pagar mais caro por isso. Então, quando você tem tempo para pensar, você consegue avaliar os prós e os contras dessa decisão. Você consegue comparar, você consegue realmente verificar se esse é o melhor investimento para a sua viagem. Decisões com pressas, assim, eu nunca recomendo, porque a gente muitas vezes usa mais o lado emocional do que o lado racional, e uma viagem tem que ser muito bem decidida, muito bem decidida. Vou dar algumas ilustrações para vocês sobre épocas ruins, porque esse é um dos maiores perrengues de viagens. Essa é uma foto das Maldivas. Maldivas tem uma época de chuva muito bem definida no ano, e ninguém quer passar por esse tipo de situação, de você chegar no bangalô, na água, no investimento caro, e estar chovendo, você ter que sair de guarda-chuva, o mar ficar com a água turva, então isso não é nem um pouco agradável. Ou você ir para Cancún e você pegar um furacão, você tem que ir para um dormitório coletivo, você tem que sair do seu hotel, você tem que ir para um espaço seguro. Então, cada destino tem uma época certa, uma época segura para viajar. E tudo isso tem que ser analisado no pré-planejamento. O pré-planejamento é antes de comprar qualquer tipo de serviço. O que é muito comum também, as pessoas compram a passagem aérea e depois falam, Lívia, eu comprei uma passagem aérea para Cancún em outubro, setembro, tudo bem? Tudo bem, mas tem risco de furacão, como a gente viu nas últimas semanas, né? Então, tudo isso é muito importante no pré-planejamento. Depois do pré-planejamento, que aí você vai pensar nos serviços estruturais, que é aí que você vai comprar passagem aérea, aí que você vai reservar os hotéis, aí que você vai ver transfer, se você vai alugar um carro, aí que você vai realmente comprar tudo que você precisa para viajar. Tudo que você precisa. Então, uma dica que eu dou para vocês é não misturem o pré-planejamento com a compra dos serviços da viagem. Separe isso em 2 etapas diferentes. E quando vocês têm muito bem definido um pré-planejamento, aqueles itens que eu citei para vocês vão comprar os itens estruturais de uma viagem de uma forma muito mais bem organizada, vocês vão economizar dinheiro, vocês vão realmente aproveitar melhor as suas férias vão estar muito mais bem planejadas. Não sei se alguém já teve a experiência de trocar alguma passagem aérea, de fazer alguma alteração em passagem aérea, e é extremamente burocrático. Então, não se compra esse tipo de serviço achando que depois eu dou um jeitinho. O jeitinho é muito complicado, o jeitinho vai demandar muitas horas no telefone. Então, evite isso. Faça um pré-planejamento, determine muito bem o que você quer e depois você compra os itens estruturais. Para finalizar essa parte do planejamento, o roteiro personalizado é o que eu falo que é tudo que vai envolver a viagem. Tem o pré-planejamento, a compra dos serviços, passagem aérea, hotel, locação de carro, é o depois. E é muito engraçado porque a maioria dos viajantes, quem organiza a viagem por conta própria, às vezes pula o pré-planejamento, vai direto para comprar as coisas, compra tudo, e aí fala, beleza, estou com minhas férias garantidas. E parece que liga uma chavinha que esquece da vida. A maioria, sim, a gente tem os que pesquisam, que olham tudo, mas a maioria, sim, entra no piloto automático do trabalho, da família, das demandas, e lembram que tem as férias agendadas um mês antes do embarque. E aí, o que acontece?
começa a pesquisar e comprar as coisas e reservar igual um doido. E a gente entra nessa questão da pressa, né? Você não toma decisões coerentes na pressa. Na pressa entra o seu lado emocional, não o lado racional. Você quer resolver logo, porque você quer tirar essa pendência da tua frente. Então, o que é muito comum de acontecer é depois que os serviços estão comprados, as pessoas esquecem que tem passeios para ver, tem uma infinidade de rotas a pé pela cidade que você pode fazer, uma infinidade de restaurantes, e você não vai saber qual é o melhor, porque não vai dar tempo de pesquisar. Atrações turísticas, tem eventos acontecendo na cidade, né? Vamos pensar antes de tudo isso acontecer, existiam eventos, shows, concertos, exposições, ações itinerantes pela cidade. E tudo isso que está aqui, que eu chamo de roteiro personalizado, demanda tempo de pesquisa, demanda você se dedicar, você ler, você estudar, você organizar isso num dia a dia que faça sentido, que esteja relacionado com seus gostos, com as suas preferências, com as suas vontades. Então, essa também é uma parte tão importante quanto você comprar uma passagem aérea e reservar um hotel. E é esse o roteiro personalizado que vai determinar o quanto você vai aproveitar um destino. Quem nunca chegou numa cidade, abriu o Google e digitou principais programas para fazer em Buenos Aires, e foi olhando, e você acaba o dia com aquela sensação que você não aproveitou. Quem nunca teve uma viagem com essa sensação, eu não aproveitei. E aí você leu alguma matéria, você viu alguma coisa e falou, putz, eu nem sabia que tinha esse lugar, eu fui para lá e nem fiquei sabendo, eu nem imaginava que teria isso. Ou você passa em frente ao museu, você vê uma exposição super bacana de um artista que você ama, e você nem imaginava que tinha aquilo. E tem outros pontos que são mais importantes ainda. Um bom roteiro personalizado evita exatamente isso aqui que está na foto. Filas imensas. Fila em viagem é perder tempo. Perder tempo em viagem é rasgar dinheiro. Você está dormindo em euro, você está dormindo em dólar. Isso não pode acontecer na sua viagem. Então, quando você já tem tudo muito bem estruturado, você otimiza. E otimizando, você aproveita mais. E ainda pode correr o risco de ter algo muito incrível, muito sensacional, e você não conseguir ver, porque você não comprou o ingresso com antecedência. Que é o que acontece muito em Milão, né? Com o quadro da Última Ceia, de Da Vinci, que é extremamente concorrido, e muitas pessoas não conseguem ver, fica numa igreja milenária, incrível, e muitas pessoas não conseguem ver porque não fazem a mínima ideia que esse ingresso acaba, às vezes, com 6 meses de antecedência, né? Você tem também várias outras atrações que eu posso citar aqui para vocês. E é muito frustrante você ir para um local e você deixar de ver alguma coisa porque você não se planejou. Então, o pré-planejamento, a compra dos itens estruturais e o roteiro personalizado, esses 3 itens é o que vai determinar o sucesso da tua viagem. Não é simples, não é fácil, não é rápido, mas é extremamente importante. E é o que eu falo aqui. O planejamento é o segredo para você aproveitar o destino. Muitas pessoas fazem o pré-planejamento, compram os itens estruturais, hotel, passagem aérea, enfim, mas esquecem de compreender que todas essas decisões precisam ser tomadas com base nos seus gostos, nas suas preferências, e que depois que você compra passagem aérea e reserva o hotel, há uma série de trabalho para fazer depois disso. Então, quando você une esses 4 fatores, você, com certeza, vai ter uma viagem muito mais sucesso, muito mais bem planejada. Eu trouxe esses conceitos porque eu quero desmistificar que vender viagem é só comprar aéreo e hotel. Não é só isso. Há um trabalho muito maior envolvido e vocês sentem a diferença quando vocês viajam dessa forma. E eu sempre falo isso, que é fundamental esses 4 itens, esses 4 planejamentos, porque quando você compra, por exemplo, um armário, uma escrivaninha, ou quando um prato não vem muito bem no restaurante, você pode devolver. Você devolve, né? A cozinha tem a chance de refazer, a loja tem a chance de enviar um outro material. Só que férias, você não consegue devolver férias ruins. Você não tem essa opção. É impossível, você não vai conseguir nunca pagar aquela memória. Então, não menosprezem você no centro, o pré-planejamento, os itens estruturais e também um roteiro personalizado muito bem feito. Eu sempre foco nisso, eu sempre falo isso para os meus clientes. A gente trabalha
porque tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser muito bem organizado. E reforçando, né, não existe viagem certa ou errada. O que existe são escolhas baseadas nas suas necessidades. E por que eu estou falando isso? Porque eu começo o segundo tópico, que é a diferença entre você viajar com uma agência de viagem e você organizar suas próprias viagens. Quando você contrata uma agência, e vou ser tendenciosa, já aviso, porque, né, é o que eu faço no meu dia a dia. A agência de viagem, você tem essa consultoria, você tem alguém que vai te ouvir, alguém que vai te entender, alguém que vai indicar os bons hotéis. E vamos deixar claro, existem boas agências de viagem, existem agências maravilhosas, e, óbvio, existem profissionais que não são bons. Então, tudo que eu estou falando aqui aplica para uma boa agência de viagens. Uma boa agência de viagem segue esses 4 passos que eu falei para vocês. Segue todas essas etapas de um planejamento. Por quê? Porque, além disso, ela vai te proporcionar economia de tempo. Você não vai precisar ficar olhando um monte de blog, um monte de matéria, montando, ligando, reservando. Uma agência vai fazer tudo isso para você, uma boa agência. Agora, na pandemia, isso é super importante, uma agência te dá suporte. A fronteira continua fechada, não vai poder viajar, aconteceu alguma coisa. Você tem alguém para te ajudar a resolver esse problema. Você tem alguém para organizar o dia a dia da sua viagem milimetricamente, te indicar os passeios, reservar. Você tem uma empresa que tem fornecedores de confiança, né? Nós trabalhamos com vários fornecedores pelo mundo. Então, eu te garanto que o guia que eu contratei vai aparecer lá. Eu te garanto que o motorista que eu contratei vai estar lá te aguardando com uma plaquinha no desembarque. Eu te garanto que o ingresso que eu comprei não vai ser falso. Segurança numa viagem é fundamental. E se der qualquer problema, você vai ter quem chamar. Se der qualquer problema na viagem, você vai ter quem chamar. Se der qualquer problema antes da viagem, você também vai ter quem chamar. Só que esse serviço tem um custo, e isso eu gosto de deixar muito bem claro. Dificilmente o preço de uma agência de viagens vai ser igual ao preço da internet. Não vai. Provavelmente o preço da internet da agência de viagens, desculpa, vai ser mais caro. Porque tem toda essa entrega agregada. E essa é uma expectativa muito importante, né, de alinhar, porque uma agência de viagem vai poupar o seu tempo. Ela vende tempo para você, né? Você que não tem tempo de organizar a sua própria viagem, você contrata uma agência e nós vamos entregar tudo. E ela também te entrega um planejamento pronto. E, pelo menos, os planejamentos que nós fazemos na Gol demoram dias, semanas para ficar pronto, de tão detalhado que é. Então, essa diferença precisa ser muito bem clara, porque é muito comum acharem, por exemplo, que nós temos os mesmos preços da Decolar, da Hotel Urbano, e isso é muito difícil de acontecer, muito mesmo, por conta de todo o valor agregado. E eu sempre pergunto para os meus clientes, quanto vale o seu tempo? Se você tem tempo para organizar, de seguir essas 4 etapas, não tem problema, sabe? Não tem problema mesmo. Eu acho super bacana quem gosta de organizar as próprias viagens. É só entender as diferenças. Se você não tem tempo, vale a pena pensar no serviço bom, no serviço bem feito. Quando você organiza as próprias viagens, isso também tem benefícios, né? Toda escolha tem prós e contras. Quando você organiza suas próprias viagens, você não depende de outras pessoas. Eu sei que quando você contrata uma agência, você depende dessa pessoa te mandar a sua cotação, responder suas perguntas, responder seus áudios. E muitas pessoas não querem isso. Querem a agilidade na tomada de decisão. Muitas pessoas também querem ter o controle das pesquisas. Eu vou escolher o meu hotel. Eu vou escolher a minha passagem aérea. E não tem problema nenhum. Isso é pôr você no centro das decisões. Isso é respeitar o seu processo. E isso é ótimo. Você com certeza vai ter preços mais baratos. Com certeza. Na Gol Viagens, por exemplo, a gente não vende só passagem aérea, porque para mim é muito claro e nítido que o preço da companhia aérea é muito melhor do que o meu. Eu compro direto com a companhia aérea, né? A gente tem outros fornecedores no meio do turismo de passagens aéreas, mas eu compro direto com a companhia, porque realmente os preços são muito melhores. E você tem essa autonomia, né? Mas você não tem o suporte em caso de problemas, você tem um suporte muito mais limitado, um suporte pelo call center, um suporte que muitas vezes você vai ter que esperar no telefone, você não tem um suporte tão rápido ou pelo WhatsApp como é com uma agência de viagens. Em compensação, você tem uma liberdade no roteiro, você pode
pesquisar, desenhar, montar do jeito que você quiser. Uma agência vai te oferecer algo ali estruturado para você, mas algo já desenhado, algo já pronto. E você tem acesso a outros fornecedores. Tem fornecedores que agências de viagens não vendem, né? Por escolhas, por decisões ou por falta de acesso. Então, isso é muito, muito importante. Quando você organiza as suas próprias viagens, você permite ganho de tempo e de recursos financeiros. Isso é nítido. Uma viagem que você vai organizar é muito mais barata, fato, né? Só que você não vai ter todo aquele trabalho de roteiro personalizado que uma agência entrega. Não tem certo e não tem errado. Tem o que é melhor para você naquele momento. Nós temos muitos clientes, por exemplo, que compram resort, viagens no Brasil por conta própria e contratam uma agência para uma viagem internacional, um destino exótico, uma férias em família, uma data comemorativa. É muito comum esse padrão de consumo. Quando uma pessoa organiza a viagem por conta própria, eu sempre gosto de reforçar, né? Quanto que vale a sua liberdade de escolha. Com uma agência, obviamente, você vai ter alguém te direcionando, você não vai ter toda essa liberdade comparado quando você organiza suas próprias viagens. A gente está chegando já nas últimas partes da apresentação, e tem essa parte que eu adoro, que é perrengues, né? Quem não tem uma história boa de perrengue de viagem para contar, não é possível, não viajou. Todo mundo tem um perrengue. Alguns são absurdos, outros são engraçados, outros são leves, mas todo mundo tem um perrengue. E eu adoro, eu não sei se vocês conhecem, mas eu adoro a página do Instagram Perrengue Chique. Ela é ótima. Quem não conhece, por favor, acesse, porque a gente dá risadas, assim, absurdamente, né? Tem o perrengue da mala extraviada, tem o perrengue do carro entalado nas ruas estreitas das cidades da Europa, tem de tudo. E tem o perrengue também, esse aqui, não sei se alguém acompanhou, do Rodrigo Lombardi, um ator. Ele reservou um restaurante na Torre Eiffel, o restaurante 55, que fica no segundo andar da torre. E ele estava esperando essa vista maravilhosa, incrível, aqui do lado esquerdo, né? A expectativa e a realidade. Só que, quando você faz uma reserva nesses restaurantes, e esse especificamente, a mesa mais barata não tem vista. Você tem que pagar mais caro para você ter acesso à vista, né, gente? É um mundo capitalista, tudo tem um preço. E ele reservou a mesa que não tinha vista, e ele não ficou absolutamente nada feliz, porque também não deve ser nada legal você pagar caro para comer no restaurante da Torre Eiffel e comer com um emaranhado aí de ferro quando você esperava essa vista. Então, todo mundo tem esse tipo de perrengue, que no final vira história engraçada. Também tem o perrengue das praias, né? Esse aqui que eu coloquei para vocês, de um ataque de gaivotas, que é muito comum acontecer nas praias de Miami Beach. Então, assim, eu acho que os perrengues também estão muito relacionados com a expectativa e com a realidade que você vai encontrar naquele destino. Mas tem vários outros perrengues que se tornam muito sérios, né? O principal perrengue numa viagem é atraso de voo. Atraso, cancelamento, problema com a companhia aérea, extravio de bagagem, tudo isso está no top 1 assim, dos perrengues de viagens. Muita coisa você não tem como gerenciar, realmente não tem o que fazer, né? Mas uma coisa que eu sempre recomendo para quem organiza viagens por conta própria é, uma semana antes, dá uma olhada nos seus voos, reconfirme os seus voos, não só quando você fizer o check-in online, mas uma semana antes, entre, para ver se teve alguma alteração. É muito comum as companhias aéreas alterarem os voos e não informarem, não enviarem e-mail falando que está tudo certo. Uma boa agência de viagens tem etapas de reconfirmação de voo, né? 3 meses antes, uma semana antes, e tem o check-in online. Mas se você conseguir verificar isso antes, com mais antecedência, e você tiver um voo cancelado, você tiver um voo que mudou o horário, você consegue se programar melhor do que no momento do check-in online. Tem pessoas que fazem o check-in online 3 horas antes, né? Se for um voo nacional, 6 horas antes, se for um voo internacional. Você está correndo, você está indo para o aeroporto, você está arrumando mala, você está naquela correria maluca. Quando você faz isso com mais antecedência, você consegue pegar problemas e resolver isso mais facilmente. Problemas com hotéis também, sujeira, localização, atendimento, isso é muito comum. Não achar reserva.
Então, se você... A mesma coisa que eu recomendo com voos, eu recomendo com hotel. Reservou um hotel, entre em contato com ele, manda um e-mail, liga, pergunta se está tudo certo com a sua reserva, pergunta se está confirmada. Mesmo você fazendo pelo Booking, Expedia, Decolar, reconfirme sua reserva, tá? Segurança é um problema super comum e uma dica que eu dou aqui para vocês é, por mais estranho que pareça, nunca usem o cofre de hotel. Já tive muitos e muitos casos de passageiros que tiveram passaporte roubado, dinheiro roubado e que estava dentro de cofres de hotéis. O cofre de hotel você não tem como comprovar que foi violado, né? Você coloca uma senha digital ali, tudo certo. E é muito sério isso, porque os seguros de viagem não cobrem esse tipo de roubo. Isso é muito sério. Então, a nossa recomendação em relação à segurança é nunca usar o cofre do hotel, infelizmente. O que a gente recomenda? Que você esconda muito bem o dinheiro, o passaporte dentro da sua mala, tranque essa mala, porque se eles abrirem o cadeado, você tem uma prova que a sua mala foi violada, que o seu cadeado foi estourado, que aconteceu alguma coisa nesse sentido. Porque isso é muito complicado mesmo. E graças a Deus a gente nunca teve caso de cadeado arrombado, nada disso, porque já intimida um pouco. O cofre é fácil, eles têm a senha mestra, enfim. O cofre, você não deixa rastros, a mala você deixa. Então você já coloca uma barreira. Usar o porta-dólar, nunca usar carteira no bolso de trás, mochila, evitar mochila, usar bolsa transpassada. Tudo isso são ações que minimizam aí. A Europa é muito comum batedor de carteira, eles têm mão leve, eles têm mão rápida. Então, quando você esconde os seus itens pessoais, a chance de acontecer algum furto é muito menor. Problemas médicos são muito comuns, infecção alimentar, passar mal, quebrar perna, e aí um bom seguro viagem é essencial, não se viaja sem seguro. Documentação eu vou falar no final. Medicações, existem muitos países exóticos que para você levar remédio controlado, você precisa de uma receita. Essa receita tem que ter uma tradução juramentada. Se tiver algum tipo de fiscalização, você pode ter problemas. Então, não é só levar a medicação, é saber qual é a documentação para levar essa medicação. Tem também o fato de que, em alguns países, não é simples comprar remédio. Então, se você toma um remédio, se você precisa dessa medicação, leve. Programe quantos dias você vai ficar, leve um pouco de reserva, né? O meu filho, por exemplo, teve infecção urinária no Alasca. Começou a urinar sangue num cruzeiro dentro do Alasca. E, graças a Deus, tinha médico. Eu passei na pediatra antes de viajar, porque era uma criança de 4 anos indo para o Alasca. E o meu antibiótico era muito melhor do que o antibiótico que tinha disponível para o médico do cruzeiro. E ele mesmo falou, que bom que você trouxe, esse antibiótico vai ser muito melhor para o seu filho do que o que eu tenho aqui. E eu tinha antibiótico reserva também para o voo, que era um antibiótico que precisava ficar refrigerado. Então, são detalhes na organização de uma viagem que te deixam mais tranquilo. Imagina meu filho urinando sangue, 4 anos, no Alasca. O que eu ia fazer se eu não tivesse a medicação? Ele ia ter que ir para o hospital, ia ser uma série de complicações, né? Então, a gente tem que se precaver. E a imigração também está muito relacionada com a documentação e com a tua postura na imigração. Não ficar nervoso, responder as perguntas claramente, sem contar muita história. Isso também é muito importante, né? Porque, infelizmente, há muito caso de brasileiros deportados por N motivos e N razões. A maioria desses perrengues estão relacionados à fase do pré-planejamento. Não escolher a época certa, não escolher o número de dias necessários. Por isso que eu acho que o pré-planejamento é o coração, realmente, de uma viagem. Não verificar a documentação. Já ouvi muitos casos de pessoas que não conseguiram embarcar porque o passaporte estava vencido, porque o passaporte não tinha o número de páginas em branco necessário, o passaporte não tinha a validade necessária, né? São muitos detalhes para ver. Porque a passagem foi emitida com um sobrenome diferente, o passaporte estava com o nome de casada, ele emitiu com o nome de solteira. Tudo isso são detalhes que podem poupar dor de cabeça. E quanto mais antecedência você verifica esses itens e reconfirma esses itens, mais tranquilidade você vai ter numa viagem. Então, não menosprezem o pré-planejamento. Ele é chato, gostoso, é viajar,
mas ele vai evitar muita dor de cabeça para vocês, muita. Agora, acho que uma das partes mais aguardadas, né? Covid e viagens, tenho algumas coisas aqui para falar para vocês. Eu acho um tema muito delicado, porque viajar atualmente tem que ser uma decisão que você tome com muita segurança. Na Gol Viagens, a gente decidiu não vender uma série de destinos e não vender alguns destinos em épocas de feriados, onde a gente sabe que vai ter uma concentração grande de pessoas. Eu acho que isso é uma ação de responsabilidade no momento que nós estamos vivendo. Tem destinos que não é a melhor época para você ir. Tem destinos que não são seguros. Tem hotéis que não estão seguindo protocolos. E para você sair da sua casa, do local que te deixa seguro, isso tem que ser uma decisão muito bem pensada. Porque agora não é só a nossa saúde, é a saúde dos outros, a saúde de quem está ao nosso redor. E isso é muito sério, muito sério. Então, acho que se você toma a decisão de viajar neste momento, ela tem que ser uma decisão muito bem pensada, muito bem avaliada, e você precisa saber realmente quais são os protocolos. Você tem que ser chato. Você tem que perguntar qual é o número máximo de quartos que estão sendo vendidos. Como que estão os protocolos nos restaurantes? Tem médico no hotel? Tem álcool? Como que é feita a limpeza desses locais? É periódica ou não? Como que é feita a limpeza do seu quarto? Tudo isso são fatores essenciais na hora de viajar. Porque além da sua segurança, é a segurança de quem está no seu entorno. Então, não deixem de questionar isso. Não deixem. De verdade. Tem destinos que estão funcionando muito bem? Sim, tem destinos que estão funcionando muito bem. Tem hotéis que estão seguindo protocolos muito sérios. Muito sérios. A gente teve pouquíssimos problemas de passageiros que pegaram Covid. A gente teve um caso de um passageiro que pegou Covid e teve que fazer uma quarentena, mas foi o único. Então, isso mostra que tomar decisões baseadas na segurança e nos bons protocolos é fundamental neste período. E mais do que isso, você lembra de você no centro das decisões, né? Você vai se sentir seguro saindo da sua casa? Não é porque o amigo está viajando, você vai se sentir seguro, sua família vai se sentir segura. A gente ficou tanto tempo dentro de casa que quando você sai, também é um processo complicado, né? Aeroporto, carro, outras pessoas, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para decidir. Nada impede de você programar viagens. E agora é o melhor momento para se programar viagens. Porque o que está acontecendo no mercado? O que a gente está percebendo? Os hotéis no Brasil estão absurdamente cheios. Muitos estão trabalhando com 70% da ocupação e já estão cheios até o final do ano, não tem reserva. Quanto mais lotação tem, mais caro fica. Então, viajar para o Brasil está caro. Tem hotéis que não têm disponibilidade até março, abril do ano que vem. Então, quem quer viajar no ano que vem, está esperando, se sente mais confortável, a hora de organizar é agora. Porque no momento que começarem a reabrir as fronteiras, os preços vão subir. Portugal anunciou a reabertura da fronteira 2 semanas atrás, os preços das passagens dobraram. O mesmo aconteceu com a França, com a Suíça e outros destinos que estão anunciando. Então, há uma demanda reprimida tão grande em torno de viagens, porque as pessoas, muitos estão sem viajar há 1 ano e meio, 2 anos, que quando abre uma fronteira, as pessoas já vão comprar. E há mecanismo hoje em dia, né, há leis, vocês juízes sabem melhor do que eu, há leis hoje em dia que regulamentam todo tipo de cancelamento e de alteração de uma viagem durante uma pandemia, tanto de passagem aérea quanto de serviços terrestres. Então, o momento do planejamento é agora. E o item mais importante atualmente é a documentação, e é isso que eu vou falar aqui para vocês nos minutos finais da viagem. Eu peguei alguns exemplos para citar para vocês. Essa é uma foto das Maldivas. Maldivas é o destino que mais está sendo vendido no último ano, por conta da questão do isolamento, de hotéis com 70% da capacidade, não tem muitas pessoas, são ilhas imensas, você não tem quase contato com ninguém. Então, é um destino que está muito em alta e está tendo muitas promoções. Para você viajar para as Maldivas, para vocês terem ideia, você precisa do passaporte com 6 meses de validade, você precisa do certificado internacional de vacinação, e você precisa preencher um formulário tanto na ida quanto na volta, que chama IMUDA. É um formulário online que você tem que preencher 24 horas antes da chegada das Maldivas. O que isso quer dizer? Que você vai preencher muitas vezes no avião, porque o voo para chegar nas Maldivas junto com o fuso horário
demora mais de 24 horas. Então, quando você tem uma agência de viagens, ela preenche e te manda e você pega na sua conexão. Então, isso é muito importante. Outro ponto, precisa de PCR. Dependendo da companhia aérea que você voar, o PCR tem um tempo para ser feito. Se você voa, por exemplo, com a Qatar, você pode fazer 96 horas antes do seu horário do seu voo que parte do Brasil. Se você voa de Emirates, você tem que fazer 72 horas antes do seu voo que parte do Brasil. Se você voa de Lufthansa, são 48 horas, mas é contados a partir do momento que você chega na Alemanha. Então, é o horário local da Alemanha e você conta 48 horas. Olha o tanto de detalhes que precisa ser visto para uma viagem para as Maldivas. Outro destino que reabriu também é a França, e aí tem mais coisas ainda. Para você viajar para a França, você precisa de passaporte, validade de 3 meses, mais o período da viagem. Você precisa também estar vacinado. A França não aceita a Coronavac. Então, se você vacinou com a Coronavac, você não pode entrar. E para você entrar nas atrações turísticas na França, você precisa ter um passe sanitário. Você tem que gerar um passe sanitário francês e tem uma série de burocracias que tem que ser feitas. Para você também entrar, você precisa preencher 2 formulários, né? Tudo isso vai se apresentar na imigração. É obrigatório o seguro viagem. E tem mais. Quando você volta da França, você tem que fazer um PCR, porque para retornar para o Brasil, é obrigatório ter o PCR negativo. E tem um outro formulário da Anvisa para preencher. Ou seja, eu citei aqui mais de 5 documentações que você precisa para uma viagem para a França. Antes, era passaporte, passagem e voilá, vamos para a França. Hoje em dia, não. E hoje em dia, tudo isso pode mudar. Tudo isso que eu estou falando para vocês pode mudar. Então, conferir as documentações é muito importante. Reconfirmar as documentações é mais importante ainda. Dependendo da companhia aérea que você voa para a França, você precisa do PCR. Se você voar com a Air France, você não precisa. Se você voar com outra companhia aérea, por exemplo, com a Lufthansa, você precisa fazer o PCR antes. Então, são tantos detalhes hoje em dia que eu posso até deixar alguns sites para vocês depois. Um se chama IATA Travel Map e o outro se chama Sherpa, SHERPA. São sites que te dão toda essa documentação muito bem detalhada. São sites que são atualizados constantemente, são sites confiáveis. Você precisa se preocupar com isso e se preocupar lá no pré-planejamento com muita antecedência. Vou dar um outro exemplo para vocês verem como países na Europa têm regras diferentes. Não é porque a União Europeia que todos os países têm a mesma regra. Para você viajar para a Espanha reabriu recentemente. Espanha aceita todas as vacinas. Se você vacinou com Coronavac, não tem problema. Você pode viajar para a Espanha. Se aplica também a Portugal, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Então, há diferenças de vacinas também. Você precisa do passaporte, você não precisa do PCR para ir, e você pode ir com Coronavac. Mas você também precisa do PCR para retornar. Então, as regras dentro de um mesmo continente podem ser diferentes, porque cada país tem a autoridade e a liberdade para definir como vai ser o seu sistema de imigração, mesmo fazendo parte de um conjunto de países. Então, a documentação agora, ela se tornou muito importante. E você precisa verificar a documentação antes de comprar qualquer serviço. Porque ela vai determinar se você vai conseguir viajar ou não. E o que a gente tem visto atualmente é muitas pessoas comprando viagem porque estão ansiosas, querem ir, têm essa necessidade e esquecem de ver isso. E muitas vezes elas não podem ir. Muitas vezes elas não podem entrar naquele país. E você tem aí um perrengue e uma dor de cabeça para resolver. Então, a documentação hoje em dia é um item primordial na sua organização. Você precisa prestar atenção nisso. Vou dar o último exemplo para vocês do México. O México, por exemplo, você não precisa de nada. Não precisa de PCR, não precisa de vacina. Você preenche um formulário e você entra. Acabou. Para voltar, você precisa do PCR de 72 horas para retornar ao Brasil no formulário da Anvisa. Então, olha como cada lugar tem uma regra e não há um senso comum nisso. Não tem. Cada país está fazendo de uma forma. E já teve mudanças, né? Teve países que abriram e fecharam, teve países que abriram e mudaram as regras. Você tem que ter muito jogo de cintura.
Viajar agora demanda muito jogo de cintura. Não só viajar, planejar uma viagem demanda muito jogo de cintura. Esteja pronto para isso, porque tudo pode mudar. Sendo super honesta, sincera, né? Não estou sendo até nada vendedora com o meu produto, mas isso é importante, porque é uma decisão muito séria, uma decisão muito cara, precisa ser muito bem avaliada. E se você não tem jogo de cintura, se você não sabe lidar com imprevistos, com mudanças, não viaje. Aguarde um pouquinho, né? Digo isso de coração. Muitas luas de mel eu tive que mudar o destino. Uma mesmo, eu estou fazendo isso hoje. Ele ia para um país, o país não reabriu, estou direcionando para Dubai. E a gente precisa ter essa ciência. O casal lidou super bem. Tive clientes que não lidam bem com isso, ficam ansiosos, ficam nervosos. Então, respeitar você dentro desse processo de organização da viagem é fundamental para você ter sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema que tem muita coisa para falar e 1 hora já voou. Acho que eu consegui ser... Você está me ouvindo? Estou, sim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Nas viagens, qual a sua avaliação da contratação de um guia turístico local para conhecer os lugares a partir desse guia? O que você acha? Eu acho que é fundamental, é um serviço que muitas vezes as pessoas esquecem. Você conhecer um local, um guia, desculpa, te dá uma percepção completamente diferente. Vocês mesmos conheceram a Sicília, né, Palermo, com um guia, e Palermo é uma cidade cheia de história, cheia de detalhes. Quando você vai com um guia, você realmente tem essa imersão no destino, você realmente se conecta com o destino, você aproveita muito mais. Obviamente não é um serviço tão barato, a gente tem ciência disso, mas você volta com uma sensação da viagem que você realmente aproveitou, você realmente entendeu o local que você está visitando. Então, eu acho fundamental e eu recomendo sempre, sempre. Tem, inclusive, tours guiados gratuitos que você pode fazer nas cidades. E é super interessante. Uhum. Outra coisa que a gente sempre fica em dúvida, por exemplo, você conhece o casal aqui, né? A gente vai tentando ticar os continentes, né? O que você recomenda quando alguém quer ir para a Ásia? Bem, eu recomendo ver a documentação, é o mais importante, porque cada país da Ásia tem uma documentação, tem países que exigem visto, outros não. Eu gosto muito de alinhar o gosto por comida, isso é muito importante. Você está indo para um país que tem um tempero forte, característico, tem ingredientes exóticos, tem muita comida de rua, isso é muito importante. Quem gosta de comidas apimentadas, com mais condimento, vai se dar super, super bem. E você tem que ir aberto para uma cultura completamente diferente, né? A cultura oriental é completamente diferente da nossa, com outros hábitos e outros costumes. Mas eu acho a Ásia encantadora. Então, quando você alinha essas expectativas, você vai aproveitar. E é um destino muito barato, né? Comida na Ásia é barata, hotel na Ásia é barato. Óbvio, você tem destinos como Singapura, que são mais caros, mas na Tailândia, Filipinas, Indonésia, você tem aí um custo-benefício muito bacana, exceto a passagem, que é cara, mas é um custo-benefício muito interessante e países incríveis e poucos explorados ainda. Tá. E eu acho que a gente tem uns minutinhos, também queria fazer uma terceira pergunta, que é qual é a sua avaliação sobre a questão turismo interno, né? Turismo Brasil, turismo externo. Assim. O quanto do Brasil, quais os prós e contras de redirecionar, especialmente agora na pandemia, para o turismo interno? Ai, que pergunta boa, porque é um panorama tão interessante. Eu acho que o Brasil precisa ser redescoberto de uma outra forma. Por muitos e muitos anos, a maioria das pessoas viajou para resort no Brasil e ficavam com essa imagem. Nos últimos 3 anos, a hotelaria brasileira cresceu muito. Você tem ótimos hotéis no Ceará, na região de São Miguel dos Milagres, Japaratinga. Você tem hotéis boutique, menores, com serviço muito bom, que são espetaculares. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco a nossa forma de viajar. Por muito tempo, esses destinos eram direcionados mais a estrangeiros, né? Você tem ótimos lodges, por exemplo, na Amazônia, hotéis incríveis na Amazônia, e que o próprio brasileiro não viaja.
A gente sentiu também no último ano que as pessoas começaram a investir mais em viagens dentro do Brasil. Antes era aquela visão, Brasil, eu vou pagar barato e vou deixar para investir no exterior. Na pandemia não tinha exterior, então as pessoas aumentaram o ticket médio, o investimento numa viagem dentro do Brasil e puderam conhecer mais da hotelaria diferenciada daqui. Não só hotelaria de luxo, não, mas uma hotelaria boutique, uma hotelaria personalizada, destinos menores, destinos fora aí das grandes capitais do Nordeste de Gramado. A região de Bento Gonçalves, de Pinto Bandeira, teve uma explosão de vinícolas, de experiências, de hotéis super legais, e que as pessoas começaram a descobrir. Então, eu acho que o brasileiro está mudando a forma de viajar e dando mais valor para o turismo fora do óbvio. E isso é muito legal. Muito bom. Olha, gente, respeitando, né, o horário, gostaria de fazer ainda um monte de perguntas e colocar a Lívia para falar um monte de coisas. Eu gostaria, nessa parte final, de pessoalmente desculpar com quem está nos vendo, especialmente quem está só podendo ver a reprise, porque na hora não conseguiu ver. Mas uma das vantagens muito interessantes que eu tenho achado das lives em canais de YouTube é que elas ficam gravadas, né? E a quantidade de pessoas que podem acessar na hora que tem tempo de ver cresce muito, né? Então, aqueles que não puderam ver no início, porque a gente tinha programado para o Instagram, veio para cá e eu não consegui colocar no Instagram, então fica aí as minhas desculpas, mas quero agradecer muito, Lívia, a tua participação aqui, dizer que eu adorei saber de tudo isso. Nós temos aqui, acho que você está vendo no chat, várias pessoas também perguntando e colocando questões de quem se planeja, quem não se planeja e tudo mais. E queria dizer também, principalmente agora para os associados da Jutra, né, que a escolha desse tema foi do associado falar sobre viagens, falar sobre turismo, e também se escolheu falar sobre vinho. Então, eu já combinei com a Lívia, quando nós tivermos a oportunidade, né, de fazer uma live sobre vinho, já estou entrando em contato com o pessoal da ABS, que a Lívia também já até indicou, quem sabe a gente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Fazer um roteiro de uma viagem que envolva, né, as vinícolas, um roteiro gastronômico, etc. e tal. Porque tudo isso é muito interessante, é muito bom, é muita cultura. Então, Lívia, muito obrigado pela sua participação aqui. Pessoalmente, gosto muito do trabalho que vocês realizam. Bom que está aí na tela, o e-mail para o pessoal ver. Saibam todos que não são da Jutra que as nossas lives, os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos, né? Então, a gente paga os nossos palestrantes, às vezes, podendo fazer a propaganda deles. E a Lívia nem perguntou por isso, porque ela não estava interessada, ela gosta de divulgar o turismo, que é certamente a paixão da vida dela. Então, muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. E, Lívia, só a sua saudação final, seu tchau para o pessoal. Obrigada. Eu não consigo ver o chat, mas eu fico à disposição no Instagram e no e-mail para quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma viagem planejada e está com dúvida na documentação. Eu gosto disso, eu estou sempre à disposição. Obrigada, Marcos, por abrir esse espaço. Isso é muito importante para a gente. Obrigada de coração. Tá legal. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos continuar com esse canal de diálogo entre os juízes do trabalho, não só na parte jurídica, mas também na parte cultural, de entretenimento, fazendo esse diálogo com a sociedade, sobretudo. Então, um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado por essa transmissão.